E aí, pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício de equações diferenciais. Nesse vídeo a gente vai resolver essa equação diferencial, tá? Ela é diferente daquelas que a gente vinha resolvendo por causa disso aqui. Ela não é homogênea mais, ela não tem esse lado igual a zero. O que vai acontecer? A gente vai ter agora uma coisa chamada solução particular, tá? Não te apavora e a gente vai chegar lá junto, né? Olha só, essa equação diferencial, esquece essa parte primeiro aqui, essa equação diferencial ela é uma equação diferencial ordinária, linear, não homogênea, tá? A coeficientes constantes. O que acontece? Agora a gente tem essa parte aqui. Para a gente resolver um problema, uma equação diferencial, essa coeficientes constantes, tá? De maneira que ela seja não homogênea, tem duas maneiras. A gente pode fazer pelo método dos coeficientes a determinar e pelo método de variação dos parâmetros, ou do parâmetro. Tá? O que acontece? Tu vai ter funções tentativas de acordo com o formato da tua função que não deixa a tua equação diferencial ser homogênea. Então, primeiro a gente pode ver o seguinte. Quando essa função desse lado for, eu vou chamar de g de t, ela tiver essa cara e na alfa t, a nossa função tentativa vai ser a vezes e na alfa t, onde a é um coeficiente onde a gente tem que determinar. Então, esse aqui é o método dos coeficientes a determinar. Então, a gente tem esse coeficiente a determinar. Quando a nossa g de t desse lado for um seno de beta t ou e, né, e ou o cosseno de beta t, a gente vai chutar uma função tentativa a seno de beta t mais b cosseno de t, onde a gente vai ter que encontrar o a e o b. Tá? E a mesma coisa para um polinômio. Quando eu tenho um polinômio Pn de t, é a mesma coisa para t na n-1 até o grau zero do polinômio e os coeficientes na frente de cada um deles, que vai ser a nossa tentativa. Então, esse primeiro exercício vai ser e na alfa t, o que a gente vai usar a na e alfa t. Né? Então, vamos começar com o seguinte. Lembra que eu falei que a nossa solução, y de x, ela tinha que ter todas as nossas soluções. Agora vai acontecer o seguinte, quando ela não for homogênea, a gente vai ter uma coisa chamada solução particular, e esse y de p, mais o yh, que é a solução homogênea. Tá, mas o que é a particular? A particular vai ser quando a gente incluir isso aqui na solução. Tu vai ver agora de acordo com o rolar do exercício. Mas a parte homogênea é a gente fazer esse lado igual a zero. Então, ficaria resolver uma equação diferencial homogênea. A gente resolve ela e a gente vai depois usar a parte não homogênea para descobrir a parte particular. Então, nossa função tentativa vai ser y a na e vezes 2t. Tá? O alfa é o que segue ali de cima, o 2. Tá? Nossa função tentativa. Então, a gente vai derivar uma vez. Y' vai ficar 2 a vezes e na 2t. Y duas linhas, fica o quê? 4a vezes e na 2t. Agora a gente vai colocar ali dentro. E a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos colocar dentro da equação diferencial. Então a gente vai ficar com 4a vezes e na 2t menos 3 vezes 2a vezes e na 2t menos 4 vezes a e na 2t igual a 3 vezes e na 2t. Nosso intuito de fazer isso é descobrir os nossos coeficientes que é a determinar. Então, olha só, aqui a gente já pode perceber o seguinte. E na 2t pode sair. Então, a gente vai ficar com 4a menos 6a menos 4a igual a 3. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Menos 6a igual a 3, então o nosso a vai ser igual a menos 1 meio, né? Então, a nossa parte particular, a nossa y de p, é a nossa função tentativa. Então, a nossa y de p vai ser igual a menos 1 meio, que é o nosso a que a gente descobriu,
vezes e na 2t. Essa aqui é a parte particular. Tá? Aqui é um t. Então essa parte a gente já descobriu. Agora a parte homogênea. A parte homogênea é resolver uma equação diferencial homogênea. Aquela mesma lá de cima, só que homogênea. Fazendo isso aqui ser igual a zero. Quando a gente fizer isso, a gente vai ter que descobrir a nossa equação característica e descobrir as nossas raízes. Então a gente vai ficar com uma equação característica r ao quadrado menos 3r menos 4 igual a zero. Né? Segue ali o expoente, a ordem da equação diferencial. Beleza? Lembra disso? Então é isso aí. A gente precisa descobrir agora as raízes. Fica mais 3, mais ou menos, isso aqui usando Bhaskara, mais ou menos, 9, 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Não meio. Tudo isso aqui sobre 2. Então a gente vai ficar com 3, mais ou menos. Bom, olha só, aqui dentro tem 16 mais 9. 16 mais 9 é 25 e a raiz de 25 é 5. Então a gente vai ter mais ou menos 5 sobre 2. Daqui a gente vai ter um R1, que vai ser o quê? Vamos fazer 3 mais 5, 8, dividido por 4, dá, dividido por 2 dá 4. Opa, falei a resposta antes. Então, aqui a gente vai ter depois um R2, e o nosso R2 vai ser o quê? 3 menos 5 dá menos 2, né? Dividido por 2 dá menos 1. Então a gente vai ter as raízes 4 e menos 1. O que a gente faz agora? Essa aqui é a nossa y homogênea, a nossa YH. Então a nossa YH fica igual a, exatamente igual a gente fazia lá, e na menos t, o nosso R2, mais C2, nossa outra constante arbitrária essencial, mais C2 vezes e na 4t. Essas aqui são as nossas duas raízes, lembra? Essa aqui é a nossa parte homogênea. Mas a gente quer a solução geral. A nossa solução geral, eu tinha dito, que é YP mais YH, que é a nossa solução particular, que a gente descobriu de acordo com o nosso método de coeficientes a determinar. Então a gente viu o YP, que está aqui, e a gente tem o nosso YH, que está aqui. Agora é só somar. A nossa Y, então, vai ficar YP, que é menos 1 meio, vezes E na 2t, mais C1 vezes E na menos t, mais C2 vezes E na 4t. Beleza? Essa aqui é a nossa resposta, a nossa solução para aquela equação diferencial. Veja que a gente só está descobrindo a solução da equação diferencial. A gente não tem um PVI, a gente só tem essa equação diferencial que a gente quer descobrir. Esse C1 e C2 a gente poderia descobrir se tivesse um valor inicial para a derivada e para a equação solução. Então, olha só, agora a gente vai ter dois métodos, né? Mas esse primeiro método é o quê? A gente vai chutar uma função tentativa, de acordo com a cara da nossa função, que ela não vai deixar a nossa equação diferencial ser homogênea. E quando for dessa forma com exponencial, a gente vai chutar uma solução a e na 2t. A gente vai descobrir se há coeficientes a determinar. Esse é o coeficiente que a gente tem que determinar, o a, nesse caso. A gente vai sair atrás da nossa y de p. Sabendo que a nossa y, solução geral, nosso sistema fundamental de soluções, ele tem que ter a solução particular e a solução homogênea. Beleza? Então é isso aí que tem que ter em mente quando tu vê um tipo de solução assim. Esse método de coeficientes a determinar é bom só para alguns casos. Tem métodos muito mais fortes, como vim depois. Mas quando a equação diferencial for a coeficientes constantes e ela não for homogênea, dependendo da cara, a gente pode usar esse método que às vezes vai ser muito mais rápido. Então tá, é isso aí. Se tu curtiu o vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal que a gente vai fazer muito mais vídeos de equações diferenciais de outras áreas aí da engenharia e da matemática para engenharia. Então tá, valeu, falou!